A manga estava quente demais nas mãos de Ana Clara. Não era o calor do sol, era o calor do mercado inteiro espremido entre as bancas, o cheiro de frutas maduras misturado com fritura de pastel de uma barraca 2 metros adiante, o barulho de sacola plástica, de conversa de comadre, de rádio tocando pagode longe. Ela virou a manga de um lado para o outro, verificando a casca, e botou no lugar certo na pilha. Goiabas na frente. Mangas atrás. Tinha uma lógica nisso que só ela entendia. Mamãe, o elefante tá ficando torto. Beatriz estava no chão, de barriga para baixo, com um lápis de cor na mão direita e um caderninho riscado na esquerda. 5 anos, e já tinha opinião sobre elefante torto. Então endireita ele, Bia. Não dá. Já colori. Ana Clara não respondeu. Estava de olho num homem que tinha parado na entrada da barraca e não estava olhando para as frutas. Estava olhando para ela. Terno cinza. Gravata frouxa. Uma pasta de couro debaixo do braço e um envelope amarelo na mão. O tipo de pessoa que não compra goiaba. A senhora é Ana Clara Souza. Depende do que o senhor quer. Ele sorriu, mas o sorriso era de quem ensaiou. Meu nome é Marcelo, sou da agência Estrela Temporária. Trabalho com recolocação de profissionais para postos especializados. Ele abriu a pasta, tirou um cartão, colocou na borda da banca sem pedir licença. Estou com uma vaga que o senhor vai se interessar. A senhora. Como? A senhora vai se interessar. Eu sou mulher. Marcelo piscou. Com certeza. Desculpa. Ele tossi. A senhora tem experiência como cozinheira? Ana Clara parou de organizar as frutas. Trabalhei 6 meses num restaurante há 3 anos. Por quê? Porque tenho uma proposta. Uma fazenda no interior de São Paulo precisa de uma cozinheira temporária. 30 dias. Regime de internato, com quarto e alimentação incluídos. O salário é 3 vezes o valor que a senhora ganha aqui. Ela deu uma risada curta, o tipo que não tem graça nenhuma. Não. A senhora nem ouviu o valor. Não preciso. Tenho uma filha de 5 anos, tenho barraca, tenho compromisso com feirantes aqui. Não posso sair por 30 dias. Marcelo abriu o envelope devagar, como quem tem paciência sobrando. Tirou uma folha, colocou na banca ao lado do cartão. Ana Clara olhou o número escrito ali e sentiu o estômago virar. Esse é o valor total, em reais, para os 30 dias, disse ele. E mais bônus de pontualidade ao final do contrato. Ana Clara não pegou o papel, mas leu o número 2 vezes. O aluguel estava 2 meses atrasado. A dona do imóvel tinha mandado um bilhete na semana passada, escrito à mão, com a letra dura de quem está perdendo a paciência. Beatriz precisava de tênis novo porque o solado do outro estava colando com fita crepe. E a conta de luz tinha chegado com multa. Posso dobrar esse valor, disse Marcelo. Ana Clara levantou os olhos. O quê? O cliente autorizou. Se a senhora aceitar agora, hoje, dobro o valor. Ele falou sem pressa, como se a resposta já fosse certa. A criança pode ficar com alguém de confiança? Ana Clara olhou para Beatriz, que tinha desistido do elefante torto e estava agora desenhando uma casa com fumaça saindo pela chaminé, no meio de março, no calor de Campinas. Dona Cida aceitaria. Sempre aceitava. Me dá o contrato. Marcelo sorriu de verdade dessa vez. O documento tinha 3 páginas. Ana Clara leu a primeira, passou os olhos pela segunda, assinou embaixo da terceira. Ou tentou assinar. A caneta deslizou quando ela chegou no sobrenome. A mão parou. Não foi hesitação. Foi outra coisa. A mão simplesmente não quis continuar, como quando o corpo sabe alguma coisa que a cabeça ainda não processou. Ela respirou fundo, pressionou mais forte e completou a assinatura. Na hora de Marcelo guardar o contrato, o envelope caiu da pasta. Uma foto rolou pelo chão de cimento, passou por baixo da banca e parou perto do tênis de Beatriz. Eu pego, disse Ana Clara. Ela abaixou, pegou a foto. Era a imagem de uma fazenda tirada de longe, numa tarde de luz dourada. Casa grande, varanda com arcos, um cerrado verde ao fundo. Bonita demais para ser real. Ana Clara ficou olhando por 3 segundos. Não sentiu nada que conseguisse nomear. Era menos que reconhecimento e mais que indiferença. Era alguma coisa no meio que ela não tinha palavra para descrever. Virou a foto. No verso, impresso em letras pretas, estava o nome: Fazenda Mirante das Pedras. O barulho do mercado continuou. O pagode continuou. Beatriz continuou desenhando.
Mas dentro do peito de Ana Clara alguma coisa apertou, não doeu, não assustou, só apertou, como se um nó que ela não sabia que existia tivesse acabado de ser dado. A chuva não chegou. Ficou ali, suspensa, como uma promessa mal feita, o céu cor de chumbo, o ar pesado, o cheiro de terra úmida que ainda não abriu. Ana Clara desceu do ônibus fretado com a mochila nas costas e a nécessaire de Beatriz enfiada do lado, por hábito, mesmo sem a menina estar lá. A fazenda Mirante das Pedras apareceu no fim de um caminho de pedra brita, cercada de eucaliptos tão altos que pareciam segurar o céu. A entrada tinha um portão de ferro forjado, preto, e do lado de dentro um homem de chapéu de palha esperava com os braços cruzados. Ela foi até ele. Você é a cozinheira nova? Ele disse antes mesmo de ela abrir a boca. Ana Clara Souza. Boa tarde. Ele olhou para ela de cima a baixo. Não com maldade. Com o tipo de avaliação que um homem faz quando já viu muita gente entrar e sair pela mesma porta. Seu Roberto Andrade. Sou o capataz. Ele não estendeu a mão. Vem. Enquanto andavam pelo caminho de pedra em direção à casa principal, ele foi falando sem virar o rosto para ela. A voz era baixa e cadenciada, como quem recita uma lista que já decorou. A cozinha fica no fundo, à esquerda. O quarto da senhora é no corredor dos fundos, ao lado da despensa. Café às 6, almoço ao meio-dia, jantar às 7:30. Ele parou por um segundo. A ala leste é privativa do patrão, não entra lá, nem por engano. Entendido. Se precisar de alguma coisa, fala comigo. Não fala com o patrão a menos que ele chame. Tudo bem. Ele parou de caminhar e virou para ela pela primeira vez. E o quarto dos meninos, ele disse devagar, como se cada palavra pesasse, não entra sem autorização, de jeito nenhum. Ana Clara quis perguntar por quê. Sentiu que era exatamente a pergunta que não devia fazer. Entendido, ela repetiu. A casa era grande e quieta por fora. Por dentro, quando ela atravessou o corredor principal rumo à cozinha, o cheiro era de madeira antiga e de algo que ela demorou um segundo para identificar: lavanda. Aquela fragrância de remédio que as mães colocam no travesseiro das crianças que não conseguem dormir. Na cozinha, uma mulher de avental manchado de vermelho estava embalando os últimos utensílios numa caixa de papelão. Marta? Ana Clara perguntou. A mulher virou. Tinha olhos vermelhos, não de choro recente, mas do tipo que chora faz dias e já secou. Você é a substituta? Marta falou. Sou. Marta fechou a caixa devagar. Ficou olhando para ela com uma expressão que misturava pena e alívio. Que Deus te ajude, ela disse em voz baixa. Por causa dos meninos? Marta baixou o tom ainda mais. 3 semanas que eles não comem direito. 3 semanas. Nutricionista veio, pediatra veio, médica particular do patrão veio, não sei quantas babás vieram. Ela balançou a cabeça. Os meninos não comem de ninguém, gritam o dia inteiro. De noite então. Ela não terminou. O patrão está acabando, você vai ver. Ana Clara ficou quieta por um momento. E o que você acha que é? Marta olhou para ela como se a resposta fosse óbvia demais para ser dita em voz alta. Saudade. Ela pegou a caixa. Às vezes uma criança sente falta de uma coisa que não sabe nomear. E aí não tem comida no mundo que resolva. Ela saiu. Ana Clara ficou sozinha na cozinha. Preparou o jantar com o que havia: frango assado, purê, cenoura cozida. Coisas simples, quentes, sem cheiro forte. O tipo de comida que não assusta. Enquanto mexia a panela, ouviu lá de cima, abafado, distante, mas inconfundível, o choro. 2 vozes ao mesmo tempo, num tom que subia e descia como se os 2 meninos estivessem se revezando para não parar. Ela montou o prato, subiu as escadas, parou diante da porta do quarto. O choro era mais alto de perto. Por baixo da porta escapava uma faixa de luz amarela. Ela ficou parada com o prato na mão, sem saber exatamente o que estava esperando. Deixa pra lá. A voz de seu Roberto veio de trás dela. Seco, sem raiva, mas sem abertura nenhuma. Ana Clara respirou fundo. Desceu as escadas. Deixou o prato na bandeja do corredor. Foi dormir. O quarto dos fundos tinha uma janela pequena que dava para o jardim. Ela demorou para pegar no sono com o choro lá em cima, mas na hora que pegou, foi fundo, o tipo de sono pesado que o corpo exige quando ficou tenso tempo demais. Quando acordou, a primeira coisa que notou foi o silêncio.
Não o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio diferente. O tipo que existe quando algo que estava fazendo barulho para de repente. Um silêncio que preenche o espaço onde havia choro. Ela sentou na cama. Olhou para o teto. Ficou quieta por alguns segundos, esperando o choro voltar. Não voltou. Ela se levantou, saiu do quarto no corredor escuro, e subiu as escadas sem pensar direito no que estava fazendo. No corredor do primeiro andar, a porta do quarto dos gêmeos estava entreaberta. A faixa de luz amarela tinha sumido, só havia escuridão por dentro, e dentro da escuridão, silêncio absoluto. Alguém estava lá dentro, ou alguma coisa tinha mudado. Ana Clara ficou parada na soleira, com a mão a 2 centímetros da porta, e não empurrou. Ainda não. Ela empurrou a porta, devagar, sem fazer barulho. O quarto cheirava a lavanda, um difusor no canto, esquecido ligado. A luz vinha só da janela, o azul fino da madrugada atravessando a cortina bege. E no centro do quarto, nas 2 camazinhas geminadas, 2 meninos sentados, olhos abertos. Olhos que já tinham esquecido como fechar. Miguel e Gabriel não choravam mais. Tinham passado do choro. Estavam naquele lugar de cansaço total onde o corpo para de pedir. Ana Clara ficou parada na entrada. Olhou para eles. Eles olharam para ela. Ninguém disse nada. Ela deu um passo, depois outro. Chegou perto das camas e, sem pensar direito, dobrou os joelhos e se ajoelhou no tapete entre as duas. Ficou no nível deles, rosto na altura dos rostos deles. E aí aconteceu alguma coisa que ela não soube explicar depois. A música saiu. Não foi uma decisão. Foi como engolir ou piscar, o corpo fazendo sem perguntar. Um fio de voz, baixinho, quase sem som. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Ela mesma se surpreendeu com o que estava saindo da boca. Continuou assim mesmo. Papai foi à roça, mamãe foi trabalhar. Miguel parou de balançar o tronco. Ficou quieto. Olhou para ela com uma expressão que não era de criança de 3 anos. Era de alguém que reconhece alguma coisa que perdeu. Ana Clara cantou mais um trecho, baixinho, rouco. A voz dela não era bonita, era honesta, e naquele quarto às 3 da manhã, era o suficiente. Gabriel foi o primeiro a se mover. Engatinhou devagar até a beirada da cama, estendeu o bracinho, e segurou o dedo indicador dela. Apertou, com força, como quem segura uma âncora. Tá aqui, ela sussurrou, sem interromper a melodia. Tô aqui. Miguel esperou mais um pouco, depois, desceu da cama também, engatinhou até ela, e encostou a cabeça no ombro dela, o cabelo mole e quente contra o pescoço dela. Ela continuou cantando. Não parou até sentir o peso dos dois relaxando. Até a respiração de Gabriel ficar mais lenta, com aquela pausa pequena que as crianças fazem quando finalmente cedem para o sono. Até Miguel soltar um suspiro comprido, o tipo de suspiro que parece liberar coisa demais para um corpo tão pequeno. 10 minutos, talvez menos. Ana Clara ficou imóvel, com medo de que qualquer movimento quebrasse alguma coisa frágil no ar. Miguel escorregou devagar do ombro dela para o tapete, e ela o ajudou a subir de volta para a cama sem acordá-lo. Fez o mesmo com Gabriel. Só quando os dois estavam deitados, cobertos, respirando fundo, ela percebeu que tinha lágrimas no queixo. Não soube dizer desde quando. Ela ficou agachada ali, olhando para os dois rostos iguais e não iguais, e sentiu uma coisa subir pelo peito que não tinha nome, uma dor que não doía, ou uma saudade de alguma coisa que ela não conseguia localizar. Por que você está chorando? A voz veio da porta. Ana Clara se virou rápido, sem se levantar. Rodrigo estava na soleira. Braços cruzados. Camisa social aberta no colarinho, amassada, como se ele também não tivesse dormido. Olhos vermelhos. Ele tinha visto tudo. Ela enxugou o queixo com as costas da mão. Se levantou devagar. Saiu do quarto na ponta dos pés e fechou a porta com cuidado, sem fazer barulho. No corredor, sob a luz fraca do arandela, eles ficaram um de frente para o outro. Como você fez isso? A voz de Rodrigo saiu rouca. Não era raiva, era outra coisa. Ana Clara abriu a boca, fechou. Pensou em alguma explicação, técnica, prática, qualquer coisa que soasse razoável. Não achou nenhuma. Não sei, ela disse. Ele ficou olhando para ela. 1 segundo, 2, 3. Longo demais para ser só gratidão. Você nunca os viu antes de hoje.
Nunca. E eles? Eu sei. Ela disse antes que ele terminasse. Eu sei que foi estranho. Rodrigo descruzou os braços. Passou a mão no rosto. Não disse mais nada. Virou as costas e foi embora pelo corredor, os passos abafados pelo tapete escuro. Ana Clara ficou parada, olhando para a nuca dele, para os ombros que carregavam alguma coisa pesada demais. Ele parou. No fim do corredor, antes de dobrar a esquina, ele parou. E olhou para trás. Não disse nada. Só olhou. Os olhos percorrendo o rosto dela devagar, como quem procura alguma coisa num lugar onde já esteve antes, e não consegue lembrar quando. Depois, sumiu na escuridão. E Ana Clara ficou sozinha no corredor, com o cheiro de lavanda ainda na roupa e uma cantiga que ela nunca tinha decidido saber. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela estreita do quarto de serviço antes das 6. Ana Clara já estava em pé, enrolando o cabelo com uma presilha de plástico vermelho que Beatriz tinha guardado na mochila dela sem pedir permissão. Ela sorriu para a presilha. Depois foi para a cozinha. A rotina se fez sozinha, como uma planta que cresce sem que ninguém decida. Miguel e Gabriel desciam do quarto às 7h30. Esperavam na beira da escada com os pés descalços no chão frio de madeira, olhando para baixo até enxergar ela. Quando enxergavam, vinham. Sem correr, mas vinham. Sentavam nas cadeiras altas com gravidade de pessoas mais velhas e abriam as bocas quando Ana Clara chegava com a colher. Rodrigo observava isso de longe. Às vezes da porta. Às vezes do corredor. Ficava de braços cruzados com um café que esfriava na mão, e uma expressão que podia ser gratidão ou podia ser incômodo, da distância que ele mantinha, Ana Clara não conseguia distinguir. Ela também não perguntava. Na quarta-feira de tarde, ela entrou no escritório sem saber que era o escritório. A porta estava aberta. Ela carregava um pano úmido, estava limpando o corredor do segundo andar, e viu o cômodo com a janela grande dando para o jardim, e pensou que era uma sala de estar esquecida. Entrou. Começou a limpar a prateleira do lado direito. Que você está fazendo aqui? A voz veio da escrivaninha. Rodrigo estava sentado lá, ela não tinha visto. A cadeira de couro estava de costas para a porta. Ele se virou devagar. Limpando, ela disse, sem largar o pano. Isso aqui não é lugar de funcionária de cozinha. Ele falou com a mesma entonação que usaria para dizer que estava chovendo. Fato, sem crueldade, mas também sem espaço. Ana Clara enrolou o pano, olhou para ele. Olhou para a prateleira que ainda estava com poeira no canto esquerdo. Tá bem, disse. E foi embora. Rodrigo ficou olhando para a porta depois que ela saiu. Depois abriu a gaveta da escrivaninha. No fundo, debaixo de uma pasta de documentos, havia um anel. Pequeno, ouro branco, com uma pedra verde no centro. Ele fechou a gaveta sem pegar o anel. Sem fazer nada com ele. À noite, depois do jantar, Ana Clara foi limpar as panelas enquanto seu Roberto sentava na soleira da porta dos fundos com um copo de água e o hábito de quem faz isso toda noite há muitos anos. Patrão ficou bravo hoje? Ele perguntou, sem olhar para ela. Não exatamente, ela disse. Me mandou sair do escritório. Seu Roberto fungou. É o lugar dele. Fica lá quando não quer pensar e fica lá quando não consegue parar de pensar. As duas coisas ao mesmo tempo, às vezes. Ana Clara enxagou uma panela grande e deixou ela escorrer na pia. A torneira pingou uma vez depois de fechada, só uma. Ele é assim desde sempre? Desde que eu me lembro, não. Seu Roberto mexeu o gelo no copo. Desde que aquela mulher foi embora, sim. A esposa? Não. Ele pausou. Antes da esposa, ele teve uma noiva. Jovem. Ele também era jovem. Foram noivos, foram casar, e ela sumiu. Na véspera. Sem deixar carta, sem explicação, sem nada. Ele balançou a cabeça devagar. O moço nunca se curou disso. Casou anos depois. Mas foi por obrigação, todo mundo sabia. Quando a mulher morreu, ele chorou pelos filhos. Não sei se chorou por ela. Ana Clara secou as mãos num pano de prato. Ficou parada com o pano nas mãos. Que história triste, ela disse. E a voz saiu menor do que ela queria. É vida, seu Roberto falou, e bebeu um gole. Você vai dormir cedo? Vou. O sonho chegou sem avisar, como chegam os sonhos que são velhos demais. Chuva. Uma chuva que enchia tudo, que não tinha direção, que vinha de todas as partes ao mesmo tempo. E no meio da chuva,
Um vestido branco. Ela nunca tinha vestido um vestido branco assim, longo, pesado, com renda nas costas. Mas no sonho, o vestido era dela. Ela sabia disso sem que ninguém precisasse dizer. E ela estava correndo. Correndo num corredor que não terminava, com o vestido encharcado colando nas pernas, e alguém chamava o nome dela de longe. Não gritava, chamava. Como quem está com medo de espantar alguma coisa. Ela acordou. 3 da manhã. O quarto escuro. O ventilador girando devagar no teto. Ana Clara ficou olhando para o teto por um segundo antes de sentir. A cicatriz no pulso esquerdo estava ardendo. Não muito, o suficiente para não ignorar. Um calor fino, como brasa cobrindo uma linha velha. Ela puxou o pulso para perto do rosto. Olhou para a cicatriz no escuro. Não conseguia ver nada, mas sentia. Ela nunca tinha conseguido explicar de onde vinha aquela marca. E pela primeira vez em muitos anos, ela percebeu que também nunca tinha tentado. Ela ficou deitada até as 4 da manhã sem conseguir voltar a dormir. Depois levantou, foi até a cozinha, fez um café que não chegou a tomar e ficou olhando pela janela para o escuro da fazenda até o céu começar a clarear do outro lado das pedras. Quando Miguel acordou, ela já estava no quarto dos gêmeos. Ele acordou antes de Gabriel, como de costume, 4 minutos antes, sempre, como se o corpo soubesse a ordem em que tinham chegado ao mundo. Sentou na cama, esfregou os olhos com os 2 punhos, e então abriu um sorriso largo demais para um menino de 3 anos às 6 da manhã. Ana! Ana, vem! Ele desceu da cama com aquela urgência específica das crianças que descobriram algo importante e não podem esperar. Pegou a mão dela sem cerimônia e puxou, para baixo, no sentido do chão, com todo o peso do corpinho. Vem, vem, vem. Miguel, o que foi? Tem coisa aqui. Ele se abaixou, deitou de bruços no chão frio de madeira e começou a rastejar debaixo da cama. Ana Clara ficou olhando por um segundo, depois ajoelhou ao lado dele. Debaixo da cama cheirava a madeira velha e um leve resquício de lavanda, provavelmente de algum sachê esquecido entre o estrado e o colchão. Miguel estava apontando para um ponto específico entre as ripas do estrado, num canto onde o colchão tinha escorregado levemente. Ali. Pega. Ana Clara enfiou o braço, tateou entre as ripas, e os dedos tocaram algo fino e frio. Uma corrente. Ela puxou devagar, o colar veio inteiro, uma corrente de ouro fino, quase delicada demais para ter sobrevivido debaixo de uma cama de criança. O pingente era uma flor de ipê, trabalhada em metal, com 3 pétalas abertas e uma quarta levemente dobrada, como se o ourives tivesse vaciado ali no final. Ana Clara ficou olhando para ele na palma da mão aberta, e aí veio a tontura. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse trocado o chão debaixo dos seus pés por uma superfície que cedia. Ela se apoiou na parede com o braço livre, a mão que segurava o colar fechando involuntariamente, os dedos se curvando em torno do pingente. Ana tá bem? Miguel perguntou, a voz pequena e preocupada. Tô sim, meu amor. A voz saiu estável. O resto do corpo, não. Ela não sabia por que não conseguia soltar. Tentou, uma vez. A mão não obedeceu. Era como segurar algo que estava esquentando lentamente. Não quente o suficiente para machucar, quente o suficiente para não largar. Foi quando Rodrigo entrou. Ele parou na porta. Os olhos foram direto para a mão dela, para o colar. O rosto fechou numa fração de segundo. Não raiva, alguma coisa anterior à raiva, mais funda e mais silenciosa. Ele cruzou o quarto em 4 passos e estendeu a mão. Me dá isso. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. Ele percebeu, mas não corrigiu. Ana Clara ergueu o olhar para ele. As mãos ainda tremiam levemente, mas a voz, quando veio, foi firme. Eu sei que não é meu, seu filho me mostrou. Rodrigo olhou para Miguel. O menino estava de pé entre os 2 adultos, olhando de um para o outro com aquela seriedade desconcertante que os gêmeos tinham quando sentiam tensão. Miguel. A voz de Rodrigo baixou. De onde você tirou isso? Tava aqui. Miguel apontou para debaixo da cama sem nenhuma culpa. Rodrigo pegou o colar da mão de Ana Clara. Ela soltou dessa vez, os dedos abriram sem resistência, como se o contato com a mão dele tivesse quebrado alguma coisa, ou completado. Ele ficou olhando para o pingente por um longo segundo. A flor de ipê com a pétala levemente dobrada. A corrente fina enrolada entre os dedos grandes dele. Bom dia. Foi tudo o que disse. Saiu do quarto sem mais nada.
Ana Clara ficou parada, a palma da mão ainda aberta, ainda sentindo o peso do colar como se ele ainda estivesse lá. Gabriel tinha acordado com o barulho dos passos e estava sentado na cama, olhando para ela com os olhos semicerrados de quem ainda estava metade no sono. Mamãe, café? Ele murmurou. Ela deveria corrigir. Sempre devia corrigir. Mas a palma da mão ainda ardia, e as palavras não vieram. Do corredor, ela ouviu a porta do escritório bater. Depois, silêncio. Depois, muito baixo, mas distinguível pelo corredor vazio da manhã, a voz de Rodrigo no telefone. Preciso de um exame de DNA, urgente, discreto, uma pausa. Sim, dos dois lados. Ana Clara passou o resto da manhã fazendo café e aquecendo o mingau de aveia para os meninos, com Gabriel enroscado na sua perna como se tivesse medo de que ela fosse embora. Miguel dormia ainda. Ela não conseguia tirar da cabeça a voz de Rodrigo no corredor, aquelas 6 palavras, ditas baixo demais para serem acidentais. Dos dois lados. Ela mexeu o mingau com mais força do que precisava. O SUV branco chegou às 11 da manhã. Ana Clara ouviu o motor antes de ver o carro, um som grave, poderoso, de quem está acostumado a chegar em lugares onde as pessoas esperam. Ela estava no corredor com uma toalha molhada na mão quando Fernanda Leal entrou pela porta principal como se conhecesse cada centímetro da fazenda. Provavelmente conhecia. Era alta, terninho bege, cabelo escuro preso com aquele tipo de desatenção que leva 20 minutos para conseguir. Rodrigo. Ela o abraçou primeiro, depois olhou para os lados como se estivesse inventariando o ambiente. Os meninos estão no quarto? Estão descansando. Ele a acompanhou pelo corredor. Estão muito melhor. Ótimo. A rotina que eu prescrevi finalmente pegou. Ana Clara voltou para a cozinha. Uns 40 minutos depois, ela ouviu passos no corredor de ladrilho. Um clique diferente dos tênis de seu Roberto ou das sandálias pesadas do jardineiro. Quando levantou os olhos, Fernanda estava parada na entrada da cozinha, olhando para ela. Você é a cozinheira temporária? A voz era educada. Exatamente educada o suficiente. Isso, Ana Clara. Fernanda entrou devagar, como se estivesse decidindo alguma coisa enquanto andava. Parou perto da pia. Ficou 2 segundos só olhando. Não era curiosidade, era outra coisa, mais funda, mais quieta. Um cálculo. Então, o rosto relaxou num sorriso. Você tem um jeito muito especial com crianças. Rodrigo me contou que os meninos melhoraram bastante desde que você chegou. Eles comem bem. Ana Clara disse, enxugando as mãos na avental. São bons meninos. São. Fernanda inclinou a cabeça. De onde você é? Campinas. Ah. Uma pausa mínima. Claro. O sorriso voltou, idêntico ao anterior, como se ela tivesse encontrado a resposta certa para uma pergunta que Ana Clara não sabia que tinha feito. Fernanda pegou um copo do armário, sem perguntar onde ficava, sem hesitar, encheu de água e bebeu de costas para ela. Depois saiu sem mais nada. Ana Clara ficou parada com o pano de pia na mão, sentindo um formigamento no braço esquerdo que não sabia explicar. O cheiro de perfume de Fernanda ficou no ar por um tempo longo demais, jasmim misturado com algo farmacêutico, adocicado e frio ao mesmo tempo. O jantar foi silencioso. Fernanda sentou à mesa como se fosse um convite permanente. Rodrigo cortou a carne sem olhar para ninguém. Os gêmeos comeram tudo, e só comeram porque Ana Clara levou os pratos até eles antes, no quarto, enquanto Fernanda ainda estava no banheiro. Depois de colocar os meninos para dormir, Ana Clara lavou a louça ouvindo a conversa abafada vinda da varanda. Não escutou o que diziam. Não quis. Às 22 horas, apagou a luz da cozinha e foi para o quartinho dos fundos que seu Roberto tinha improvisado para ela, perto do depósito de ferramentas. Era pequeno, mas tinha janela. E a janela dava para o pátio, então quando o motor do SUV branco voltou à vida lá fora, ela ouviu. Fernanda estava no carro, com o telefone no ouvido. A janela do motorista estava aberta uns 2 dedos. A noite estava quente e parada. Ana Clara não estava espiando. Estava só olhando para o pátio quando a voz chegou até ela, clara no silêncio das 11 da noite. Ela não lembra de nada. Pode ficar tranquilo. O motor acelerou. As luzes vermelhas sumiram na curva da estrada de terra. Ana Clara ficou na janela por um tempo, com o formigamento de volta no braço, aquele mesmo, sempre o braço esquerdo, sempre perto da cicatriz.
Fernanda estava tranquilizando alguém. Sobre a memória dela. Sobre o que ela lembrava ou não lembrava. A questão era: quem precisava ser tranquilizado? A questão era: quem precisava ser tranquilizado? Ela foi para a cama, mas o sono não veio. Ficou de costas, olhando para o teto de reboco branco, ouvindo o canto dos grilos lá fora. O ventilador girava devagar, jogando ar morno num ritmo que parecia uma respiração. E então, veio a chuva. Não a chuva de verdade, a de dentro da cabeça. A mesma de sempre, mas desta vez mais nítida. Ela conseguiu ver o chão molhado, as pedras irregulares embaixo dos pés descalços. Conseguiu sentir o peso de algo branco nos ombros, pesado de água. E ouviu, pela primeira vez com clareza, uma voz. Não estava gritando, estava chamando. Com calma, com desespero, com as duas coisas ao mesmo tempo. Ana. Só isso. O nome dela. Num corredor escuro que ela não reconhecia. E uma mão. Estendida. Que ela não pegou. Ela se sentou na cama com o coração batendo na garganta. O relógio no celular marcava 1h22 da manhã. Ela ficou olhando para o número até a tela apagar. Depois discou. Atenderam no terceiro toque. Ana Clara? A voz de Dona Cida era grossa de sono, mas não havia susto. Como se ela soubesse que 1 hora esse telefonema ia chegar. Cida. Ana Clara respirou fundo. Você se lembra quando eu cheguei em Campinas, como eu estava? Silêncio. Não o silêncio de quem não sabe, o de quem está escolhendo as palavras. Você estava destruída, minha filha. A voz de Dona Cida saiu baixa, cuidadosa, como quem tira um curativo devagar. Não lembrava de quase nada. Dizia que tinha feito uma coisa horrível e não sabia se tinha sido real. Ana Clara fechou os olhos. Que coisa horrível. Você não sabia. É isso que eu estou dizendo. Você repetia isso, mas quando eu perguntava, você olhava para mim com aqueles olhos e dizia: não sei, Cida, juro que não sei. Uma pausa. Você dormiu 3 dias seguidos. Eu achei que você ia morrer de tristeza. E o meu braço? Outro silêncio. Mais longo. Você já chegou assim, Ana? Com a faixa. Eu nunca perguntei porque você me pediu para não perguntar. Ana Clara abriu a boca, mas não saiu nada. Depois disse apenas: tá bom, Cida. Obrigada. Beija a Beatriz para mim. Ana. Ela desligou. Ficou sentada na beirada da cama, no escuro, com o celular quente na mão. Os grilos continuavam. O ventilador continuava. Tudo continuava como se nada tivesse acontecido, e esse era o problema. Ela tinha a sensação crescente de que alguma coisa grande tinha acontecido, havia muito tempo, e o mundo inteiro tinha continuado sem avisar ela. De manhã, ela fez café antes do sol aparecer direito e começou a preparar o desjejum dos gêmeos. Miguel queria banana amassada com mel. Gabriel queria a mesma coisa, mas sem mel. E ficou sério explicando isso por 2 minutos como se fosse uma negociação importante. Foi arrumando a cozinha depois que eles saíram com seu Roberto para ver os cavalos. Abriu a gaveta debaixo do armário perto da janela, a que ficava meio travada, procurando um rolo de barbante para fechar o saco de tapioca. E encontrou a foto. Era uma foto impressa, com aquela cor levemente desbotada de quando a tinta da impressora já está no fim. Uma festa na fazenda, mesas com toalha branca, homens com copo na mão, luzes de varal ao fundo. Gente demais para identificar com facilidade. Mas na borda direita, quase cortada, havia uma figura de costas, jovem, cabelo escuro, comprido, um vestido simples de verão, e no pescoço, um colar fino com um pendant no formato de flor de ipê, aquela florzinha de 5 pétalas, amarela, que a impressão tinha capturado em dourado desbotado. Ana Clara virou a foto, no verso, escrito a caneta azul, uma data, há 18 anos. E embaixo, uma palavra só, sem contexto: despedida. As mãos dela estavam completamente paradas. Não tremiam. Eram 2 objetos alheios ao fim dos seus braços, segurando um retângulo de papel. Ela colocou a foto de volta na gaveta. Fechou quase até o fim. Mas antes de completar o movimento, abaixou os olhos. Para o pulso esquerdo. Para a linha fina e clara que atravessava a pele como uma costura velha. A gaveta ficou entreaberta. A gaveta ficou entreaberta. Ana Clara ficou parada mais um segundo. Depois puxou a mão, virou as costas, e saiu da cozinha como se tivesse simplesmente terminado de organizar os temperos. Mas a data no verso da foto havia ficado cravada nela.
Há 18 anos. O mesmo tempo que ela não conseguia acessar, o mesmo buraco. Seu Roberto estava na varanda lateral, consertando uma dobradiça enferrujada com um martelo pequeno. O barulho do metal batendo no metal ecoava seco no fim da tarde. Ana Clara chegou com um copo de café e deixou na pedra ao lado dele sem pedir licença, porque sabia que ele aceitaria assim, sem cerimônia. Obrigado, ele disse, sem parar o serviço. Ela ficou encostada na coluna de madeira, olhando o pomar lá embaixo. Depois falou, no tom de quem pergunta sobre o tempo. A doutora Fernanda, ela vem aqui há muito tempo? Seu Roberto deu uma última martelada e parou. Pegou o café. Ah! Ela conhece a fazenda de antes. Veio aqui quando o patrão ainda era noivo. Ana Clara sentiu o coração dar um salto pequeno, disciplinado, que ela sufocou antes de aparecer no rosto. Ah é? E a noiva? Como ela era? Seu Roberto abaixou o copo. Olhou para o pomar. Por meio segundo, só meio segundo, os olhos dele pousaram no rosto de Ana Clara. Então desviaram rápido, rápido demais, para a dobradiça. Não me lembro bem, ele disse. Faz muitos anos. Ana Clara não respondeu. Deixou o silêncio ficar ali entre eles como um objeto esquecido na mesa. Ela estava picando cebola no começo da noite quando ouviu as vozes saindo do escritório de Rodrigo. A porta não estava completamente fechada, uma fresta de 3 dedos deixava passar o som com clareza suficiente. A voz de Fernanda era controlada, mas apertada por dentro, como uma torneira que alguém aperta com força. Rodrigo, os meninos já estão melhores, isso é ótimo. Mas esse vínculo que eles estão criando com ela não é saudável. Ela é temporária, vai embora. Quanto mais tempo fica, mais difícil vai ser para Miguel e Gabriel quando ela sair. Ela fica até o contrato terminar. A voz de Rodrigo era plana. Não estou dizendo para ser cruel, estou dizendo como médica. O apego. Fernanda. Uma pausa de 2 segundos. Você está aqui como médica. Não como administradora da minha casa. O cheiro de cebola estava forte. Ana Clara continuou cortando. Passos. A porta do escritório abriu com mais força do que precisava. Fernanda passou pelo corredor sem olhar para nenhum lado. Os saltos dela batiam no assoalho de madeira num ritmo rápido demais, acelerado, o ritmo de alguém que precisa chegar a algum lugar antes de perder o controle do rosto. Ana Clara esperou o som sumir. Então colocou a faca na tábua, secou as mãos no pano de prato e foi buscar a jarra de água na despensa, que ficava no corredor oposto ao escritório. Foi no caminho de volta que viu, no chão, perto do rodapé, a 1 metro da porta do escritório, o celular de Fernanda. A tela estava acesa. Desbloqueada. Tinha caído com a tela para cima. Ana Clara parou. Não deveria olhar. Sabia disso. Mas a tela estava ali, brilhando no chão escuro, mostrando uma conversa aberta. O nome no topo da conversa era só uma sigla, MA. E a última mensagem enviada, em letras pequenas mas perfeitamente legíveis. Ela está aqui. Precisamos agir antes do resultado. Ana Clara ficou parada no corredor por alguns segundos, olhando para o celular de Fernanda no chão. A tela ainda brilhava. Ela abaixou devagar, pegou o aparelho com 2 pontas dos dedos, como se fosse quente, e foi direto até a sala onde seu Roberto estava conferindo o registro de entrada dos fornecedores. Seu Roberto, achei isso perto do escritório. Pode devolver para a doutora? Ele olhou para o celular, depois para ela. Você leu? Viu que estava na tela. Não tinha como não ver. Seu Roberto pegou o aparelho sem dizer mais nada. Mas havia uma contração no canto da boca dele que Ana Clara conhecia bem depois de uma semana. Era o jeito que ele fazia quando estava preocupado e não queria mostrar. Ela foi para o quarto sem jantar. A mala ficava em cima do guarda-roupa. Ela puxou pelo zíper lateral, colocou no chão, e começou a dobrar as roupas com movimentos rápidos e metódicos. A blusa amarela primeiro, depois o moletom cinza, as 2 calças jeans. O cheiro de sabão em pó do sabão que Dona Cida usava ainda estava nas peças. Um cheiro de casa. O celular vibrou na cama. Era Beatriz, chamada de vídeo. Ana Clara atendeu e viu a carinha da filha com o cabelo amassado do travesseiro, o abajur laranja do quarto aceso atrás. Mãe, por que você não estava atendendo? Eu estava guardando roupa, meu bem. Tá na hora de dormir, você sabe que sim. Tô com saudade. Ana Clara sentiu o peito apertar de um jeito que ela não conseguia descrever nem para si mesma. Eu também, Bia. Muito.
Quando você volta? Em breve. Logo logo. Houve uma pausa. Beatriz coçou o nariz com o punho fechado, do jeito que sempre fazia quando estava tentando entender alguma coisa complicada. Dona Cida disse que você é corajosa. A voz dela era sonolenta, mas séria. Eu já sabia disso, mãe. Eu sei que você é. Ana Clara abriu a boca, mas não saiu nada por alguns segundos. Vai dormir, filha. Eu te ligo amanhã cedo. Promete? Promete. A tela escureceu. Ana Clara ficou olhando para a mala semi-aberta no chão. A blusa amarela dobrada, errado, o moletom em cima das calças, ocupando espaço demais. Ela colocou a mão em cima de tudo aquilo e parou. Depois fechou o zíper sem terminar de arrumar. Levantou, apagou a luz do quarto e foi pelo corredor até o quarto dos gêmeos. Entrou sem acender nada. A luz da varanda entrava pela fresta da persiana, fazendo uma listra fina de claridade no chão de madeira. Ela se sentou entre as duas camas, as costas na parede fria, os joelhos dobrados perto do peito. Miguel estava dormindo de bruços, os braços abertos, as bochechas comprimidas no travesseiro. Gabriel estava de lado, virado para ela, a respiração lenta e funda. Ela ficou ali. Não tentou fazer nada, não cantou, não falou. Ficou só presente, respirando no mesmo ritmo que os meninos. Uns 20 minutos depois, Gabriel se mexeu. Levou a mão para a beira da cama, a palma aberta para cima, sem abrir os olhos. Dormindo. Procurando alguma coisa, Ana Clara estendeu o dedo indicador e encostou na mão dele. Os dedos pequenos fecharam em volta do dedo dela com uma firmeza que não tinha explicação. Mãe, murmurou Gabriel, ainda de olhos fechados. Ela não respondeu. Ficou segurando até sentir a mão do menino relaxar completamente. Quando saiu do quarto, fechou a porta com cuidado. Encostou as costas na parede do corredor e ficou parada, a cabeça inclinada para trás, os olhos fechados. O chão de madeira estava frio embaixo dos pés descalços. Em algum lugar da fazenda, um grilo cantava do lado de fora, um som longo e constante que cortava o silêncio sem precisar de resposta. Ela ficou ali, até a respiração voltar ao normal. Quando abriu os olhos, Rodrigo estava no corredor. A 3 metros de distância, imóvel, com uma das mãos apoiada na parede, como se tivesse chegado a tempo suficiente para ver o que ela não queria que ninguém visse. Não estava com o celular. Não estava indo a lugar nenhum. Estava só ali, olhando para ela. E desta vez, ele não virou as costas. Nenhum dos dois se moveu por um longo momento. O grilo lá fora continuou cantando, indiferente. A luz do corredor estava apagada, e o único clarão vinha de uma luminária pequena perto da escada, um reflexo amarelo que mal alcançava onde eles estavam. Rodrigo deslizou as costas pela parede devagar, até sentar no chão. Dobrou os joelhos. Ficou olhando para frente. Ana Clara olhou para ele. Depois olhou para o quarto fechado, onde os meninos dormiam. E sem pensar muito, sem decidir de verdade, fez a mesma coisa, encostou a parede, desceu até o chão, e ficou do lado de fora da porta como se os dois fossem uma espécie de guarda silenciosa. O corredor cheirava a madeira velha e a algo que ela não conseguia nomear. Lavanda, talvez. Algum produto que alguém tinha passado no piso dias atrás e que ainda insistia em estar ali. Rodrigo falou primeiro. Você faz isso toda noite? Não toda noite. Ela ajeitou a blusa. Às vezes, eles acordam e ficam quietos se souberem que tem alguém do lado de fora. Como você descobriu isso? Tentei. Uma pausa. É o que a gente faz quando não tem mais ideia do que tentar. Rodrigo deixou escapar um som que poderia ser um riso, mas não era. Eu conheço essa sensação. Ficaram em silêncio por um tempo. O grilo parou de cantar e o corredor ficou tão quieto que Ana Clara conseguia ouvir a própria respiração. Foi ele quem quebrou de novo. Eu tive uma noiva, disse assim, sem introdução, como quem tira um peso do bolso. Há muitos anos. Ela sumiu na noite antes do casamento. Não deixou carta, não mandou mensagem. A família dela disse que não sabia de nada. E eu? Ele parou. Eu nunca soube por que ela foi. Ana Clara olhou para a parede à frente. Você ficou com raiva? No começo. Ele passou o dorso da mão no canto da boca. Mas a raiva passa. O que não passa é a pergunta. Que pergunta? Ele levou um segundo. Se ela estava bem. A voz saiu mais baixa.
Isso é o que mais dói, sabe? Não é ter sido abandonado. É não ter podido perguntar se ela estava bem. Se ela precisava de ajuda e não sabia como pedir. Ana Clara sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Um deslocamento lento, como quando você empurra um móvel pesado e o chão range debaixo dele. Ela enrolou os dedos em volta do próprio pulso esquerdo, o gesto rápido, automático, que ela fazia sem perceber quando alguma coisa apertava. Talvez ela não soubesse que estava fugindo de você. E as palavras saíram devagar, como se ela estivesse pensando em voz alta. Talvez estivesse fugindo de algo que alguém disse a ela. Rodrigo virou o rosto para ela. O silêncio que veio depois era diferente dos anteriores. Era o tipo de silêncio que pede explicação. O que você quer dizer com isso? Ana Clara abriu a boca. E fechou. Ela tinha dito demais. Ou quase demais. A frase tinha saído de um lugar que ela não conseguia localizar, de uma memória que não tinha forma ainda, só pressão, como água empurrando por baixo de uma porta. Nada. Ela desviou o olhar. Às vezes a gente fala sem pensar. Rodrigo ficou olhando para ela por mais alguns segundos. Ela podia sentir o peso do olhar mesmo sem encará-lo. Ele não insistiu. Mas também não acreditou. O grilo do lado de fora recomeçou, e dessa vez havia outro respondendo, mais longe, num compasso diferente. Foi então que o celular de Rodrigo, pousado no chão ao lado da perna direita, acendeu. Ele olhou para a tela. Ana Clara não viu o nome. Mas viu a expressão dele mudar, não de surpresa, mas de algo mais contido. A mandíbula ficou levemente mais dura. Os olhos não piscaram. Ele pegou o celular, leu a notificação uma vez. Depois outra, e quando ergueu o rosto, Ana Clara já estava olhando para ele. Preciso resolver uma coisa amanhã cedo. A voz estava neutra demais para ser neutra de verdade. Você consegue ficar com eles até às 8? Consigo. Obrigado. Ele se levantou, não disse mais nada. Ana Clara ficou no chão, com as costas na parede, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor, até sumirem na escada. O celular tinha ficado virado para cima na mão dele, com a tela ainda acesa. Ela tinha visto só uma coisa antes que ele a escondesse. O nome do remetente, Genvida. Ana Clara não dormiu. Ficou deitada na cama estreita do quarto dos fundos com os olhos abertos para o teto, ouvindo o ventilador girar e os sapos cantando lá fora no brejo. O nome voltava toda vez que ela fechava os olhos. Genvida. Um laboratório. Um resultado. E a cara de Rodrigo quando percebeu que ela tinha visto a tela, aquela fração de segundo antes de ele virar o celular. Às 5:30 da manhã, ela ouviu o motor do carro dele. Não um carro qualquer. Aquele barulho surdo e pesado da caminhonete preta que ele usava quando saía cedo. Ela ficou parada na cama até o som sumir no fim da estrada de terra, engolido pela manhã ainda escura. Depois se levantou, lavou o rosto e foi buscar os meninos. Rodrigo estacionou no primeiro horário do laboratório, às 8 da manhã, em ponto. A recepcionista entregou o envelope sem palavras a mais. Ele assinou o protocolo de retirada, agradeceu, e foi direto para o carro. Ficou 5 minutos com o envelope fechado no colo. Depois, abriu. A luz do sol entrava oblíqua pelo vidro e aquecia o papel enquanto ele lia. Linha por linha. Com a atenção de quem não quer errar nenhuma vírgula. Quando terminou, dobrou o laudo devagar, do mesmo jeito que tinha dobrado o protocolo de retirada, com precisão de quem precisa ter as mãos ocupadas. Olhou pela janela. Do estacionamento do Genvida dava para ver um muro bege com uma amendoeira. 3 pardais brigavam por um pedaço de pão embaixo da árvore. Ele ficou olhando para eles por talvez 4 minutos. Então pegou o celular e ligou para Fernanda. Ela atendeu no segundo toque. Rodrigo, começou ela, e já tinha um tom errado ali, apressado demais. Eu sei, Fernanda. A voz dele saiu baixa, sem raiva. Isso era o mais perturbador, sem raiva nenhuma. Silêncio, longo o suficiente para pesar. Rodrigo, eu posso explicar. Você precisa entender que na época Ele desligou. Ficou com o celular na mão, olhando para a amendoeira. Um dos pardais ganhou o pedaço de pão e voou. Os outros 2 ficaram no asfalto um momento, como se não soubessem para onde ir. Ele ligou o carro. Na fazenda, o celular de Fernanda ainda estava quente na mão quando a chamada caiu. Ela discou de volta. Caiu direto na caixa postal. Discou outra vez. Caixa postal.
Fechou o olho por um segundo e respirou fundo pelo nariz. O cheiro de café torrado subia da cozinha e ela sentiu aquele perfume como uma acusação. Foi até a janela do quarto onde tinha passado a noite. Do jardim, vinha a voz dos gêmeos rindo, e por cima deles, aquela voz baixa de mulher cantando alguma coisa que Fernanda não conseguia identificar, mas que fazia a nuca dela arrepiar toda vez que escutava. Ela desceu. Ana Clara estava sentada na grama com Miguel de um lado e Gabriel do outro. O menino mais novo tinha flores amarelas na mão e estava tentando enfiar uma no cabelo dela. Ela deixava, rindo baixinho, enquanto Miguel exigia atenção puxando a manga da blusa. Ana Clara. A voz de Fernanda saiu firme, com o sorriso que ela ensaiava para os pais dos pacientes difíceis. Posso falar com você um momento? Ana Clara levantou o rosto. Não se levantou. Pode falar aqui. Fernanda cruzou os braços com leveza calculada. Acho que está na hora de você voltar para Campinas. Vou pedir que preparem seu pagamento ainda hoje. Você pode ir depois do almoço, fica mais prático. Silêncio. Miguel olhou para Fernanda. Gabriel apertou o braço de Ana Clara. Ana Clara tirou a flor amarela do cabelo, olhou para ela um momento e colocou no cabelo de Gabriel, que deu uma risada curta e satisfeita. Só depois ela ergueu os olhos para Fernanda outra vez. Quem te deu essa autoridade? Fernanda abriu a boca. E foi nesse momento que o som chegou. Primeiro distante, abafado pelas árvores do cerrado. Depois crescendo, inconfundível, o ronco grave da caminhonete preta descendo a estrada de terra em direção ao portão da fazenda. Miguel deu um pulo na grama. Papai! Gritou, e saiu correndo em direção à cerca. Gabriel ficou. Olhou para Ana Clara. Depois para Fernanda. E Fernanda, pela primeira vez em muitos anos, não soube o que fazer com as mãos. A caminhonete parou com um rangido de freios úmidos. Miguel já estava pendurado no portão de madeira quando o motor se apagou. Gabriel não se mexeu. Ficou de pé na grama, com a mão dentro da mão de Ana Clara, e não disse nada. Rodrigo desceu da caminhonete com um envelope pardo na mão. Ana Clara viu isso de longe. O envelope dobrado, não amassado, dobrado com cuidado, 2 vezes, como quem não quer perder o que está dentro, mas também não quer olhar para ele a toda hora. Ele cumprimentou Miguel com um abraço rápido, a mão grande cobrindo as costas pequenas do filho. Depois, ergueu os olhos na direção da varanda. Viu Fernanda, viu Ana Clara, e foi direto para dentro. Rodrigo! Fernanda entrou pela porta atrás dele antes que ele chegasse ao meio da sala. Precisamos conversar. Ele parou. Não se virou imediatamente. Ficou com as costas para ela, o envelope na mão, e respirou uma vez fundo. Ana Clara viu o movimento dos ombros lá da porta da varanda, que estava entreaberta. Quando ele se virou, a voz era baixa, absolutamente controlada. Você sabia. Não era pergunta. Fernanda abriu a boca, mas Rodrigo levantou uma mão. Apenas uma mão, aberta, devagar. Você sabia quem ela era. Você foi até ela 18 anos atrás e disse que eu não a amava. Que eu só queria a família dela para expandir os negócios. Você inventou tudo isso. Rodrigo, deixa eu explicar o contexto. Você inventou tudo. Silêncio. O ventilador de teto girava lento, fazendo um clique surdo a cada volta. Fernanda ergueu o queixo. E foi nesse segundo, um único segundo, que o controle dela escorregou. Ela não era adequada para você. A voz saiu firme, quase clínica. Eu fiz o que era certo. Rodrigo deu um passo à frente. Quando falou de novo, a voz quebrou. Só um momento. Um único. Você roubou 18 anos. Fernanda não respondeu. Ele se recompôs. A mandíbula fechou. Os ombros subiram meio centímetro e ficaram lá. Saia da minha casa. Agora. Fez uma pausa curta. E amanhã cedo meu advogado vai entrar em contato com você. Você falsificou laudos médicos dos meus filhos para manter seu acesso a esta fazenda. Tenho provas disso também. O rosto de Fernanda ficou branco. Não da cor de quem leva um susto. Da cor de quem reconhece uma derrota que vinha sendo construída há tempo e não percebeu. Ela pegou a bolsa que estava jogada no sofá. Não disse mais nada. Os saltos bateram no assoalho de madeira até a porta. 3, 4, 5 passos. E então o portão lateral rangeu e o som do carro dela acendendo cortou o ar quente da tarde. Ana Clara estava na varanda. Ela não tinha entrado. Não tinha se movido.
Ficara encostada na parede ao lado da porta entreaberta, com Gabriel sentado no degrau a seus pés, brincando com um botão que tinha achado na grama. Ouviu tudo sem querer, sem conseguir não ouvir. 18 anos. As palavras tinham chegado pelo fresta da porta como uma faca fina. Ana Clara sentiu as pontas dos dedos formigar. Rodrigo apareceu na soleira. Ele a viu imediatamente. Não fingiu surpresa. Só olhou para ela por um momento, o rosto ainda fechado, os olhos vermelhos nas bordas, o envelope na mão. Gabriel levantou o botão para mostrar ao pai. Achei, papai. Que bom, Gabi. Ele pousou a mão na cabeça do filho por um segundo. Depois ergueu os olhos para Ana Clara outra vez. Ana Clara. A voz estava quieta agora. Gasta. Preciso te mostrar uma coisa, e estendeu o laudo. Ela pegou o envelope com as duas mãos. Não foi para o escritório, ficou ali mesmo, de pé no corredor, enquanto os gêmeos dormiam. Rodrigo acendeu a luz do hall e ficou a 2 passos de distância. Pode abrir, ele disse. Ana Clara puxou o laudo. O papel era grosso, timbrado, com o nome do laboratório Genvida impresso no alto. Ela leu a primeira linha. Depois, a segunda. Parou na terceira. As mãos ficaram absolutamente paradas por 10 segundos. Depois começaram a tremer, não de fraqueza. Era outra coisa. Era algo que estava saindo de dentro dela depois de muito tempo represado, como água num cano entupido que por fim encontra passagem. Eu não entendo, ela disse, a voz saindo pequena. Eu assinei alguma coisa. Eu sei que assinei. Mas eu não lembro do que era. Fernanda intermediou a adoção, Rodrigo disse. A voz estava quieta, como se ele também estivesse aprendendo as palavras enquanto falava. Minha esposa queria filhos. Eu concordei sem perguntar de onde vieram. Isso foi um erro que vou carregar. Ela me convenceu de que eu não tinha condição. Ana Clara ergueu os olhos do papel. E 3 dias depois do parto, eu estava sozinha num quarto que não era meu, sem dinheiro, sem família, sem... Ela parou. Fechou os olhos por 2 segundos. Eu assinei porque ela disse que era o melhor para eles. Que eles teriam uma vida que eu não podia dar. Rodrigo ficou quieto. Deixou o silêncio existir. Eu não sabia, ele disse por fim. Juro que não sabia. Ela o olhou. Olhou de verdade, daquele jeito que dói um pouco, e acreditou. Acreditou porque Miguel, na primeira noite, tinha enrolado os dedos dela como se nunca tivesse feito outra coisa. Acreditou porque Gabriel corria para perto dela sempre que ouvia trovão. Crianças de 3 anos não mentem com o corpo. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora, ele disse, você vai lá dentro cantar para eles. Ela entrou devagar. O quarto cheirava a talco e ao sabonete de girassol que ela mesma tinha comprado naquela semana. Miguel dormia de lado, um braço para fora do cobertor. Gabriel tinha a boca entreaberta, respirando fundo. Ana Clara sentou na beira da cama de Miguel. Rodrigo ficou encostado na porta. A cantiga saiu baixinha, quase sem voz no começo. Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi à roça, mamãe foi trabalhar. Miguel abriu os olhos a meio. Não acordou, só reconheceu. Fechou de volta. Ela cantou até o fim. Então ficou um pouco mais, ouvindo os dois respirarem. Rodrigo não disse nada. Só se afastou da porta para ela passar quando ela saiu. Na manhã seguinte, o carro de Dona Cida chegou às 10h30. Beatriz desceu antes mesmo do carro parar, com a mochila de dinossauros batendo nas costas, e gritou. Mãe! Ana Clara a apanhou no meio do caminho e a abraçou tão forte que Beatriz protestou, rindo. Mãe, você tá amassando minha mochila. Dona Cida desceu devagar, com a bolsa e uma marmita com rosca de polvilho que ninguém tinha pedido, mas todo mundo ia comer. Ela não parou de falar no carro, Dona Cida disse, com aquele sorriso de quem já criou muita criança e não se incomoda mais. Trouxe até o sapato errado no pé. Olha. Beatriz tinha uma sandália azul e um tênis branco. Eu escolhi, Beatriz disse séria. É combinando. Miguel e Gabriel apareceram na porta da varanda, de pijama ainda, olhando a menina nova com aquela atenção total que só crianças pequenas têm. Ela vai ficar? Miguel perguntou para o pai. E por enquanto sim, Rodrigo disse. Por quanto tempo é por enquanto? Rodrigo olhou para Ana Clara. Bastante, ele respondeu. Gabriel desceu os degraus da varanda e ficou na frente de Beatriz. Eu tenho um botão,
ele disse, muito sério. Eu tenho 3. Beatriz respondeu, igualmente séria. E foi assim que a tarde começou. Os 4 sentaram no chão do quarto dos gêmeos. A luz da tarde entrava pela janela em faixas largas e amarelas. Ana Clara cantou outra vez, mais devagar agora, sem pressa, sem saber que estava chorando até Miguel limpar a própria bochecha com o polegar, imitando ela. Rodrigo ficou do lado de fora da porta. Não entrou, só ouviu. 3 semanas depois, uma nota de 3 parágrafos num jornal de Campinas informava que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo havia suspendido o registro profissional da doutora Fernanda Leal por 24 meses após confirmação de laudos falsificados em processos de adoção entre os anos de 2018 e 2021. Investigações adicionais estavam em andamento. Naquela manhã, na varanda da Fazenda Mirante das Pedras, o sol tinha subido antes das 6. Ana Clara estava com as mãos em volta da xícara de café. Rodrigo estava do lado, de costas para a grade, olhando as 3 crianças ao redor da mesa disputarem o último pedaço de rosca de Dona Cida. Beatriz ganhou, claro. Há certas coisas que uma mãe ensina sem saber que está ensinando: a não desistir, a permanecer, a cantar mesmo quando a voz treme. Os gêmeos já sabiam disso antes de aprender a falar.